E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto se disserto amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou-se, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse-lhe: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui a vida do profeta Elias, que passou por muitas perseguições e passou ali, segundo a sua palavra, Deus usou a sua boca para falar que não haveria chuva, que Deus iria cessar as chuvas. E Elias, durante esse tempo, ele foi sustentado ali pelos corvos no ribeiro de Querite, até o dia em que o ribeiro se secou e ele foi para Serepta, e Deus continua usando ele para fazer obras. E certa vez, diante dos profetas de Baal, ele reparou ali o altar, e Deus o usou para restaurar o altar. E Deus mandou fogo do céu, uma oração tão curta que fez o profeta Elias. E em seguida, Deus usou o profeta Elias para matar os profetas de Baal. Eram profetas de Baal e eram profetas de Azera, sendo 850 profetas. Então, após este grande acontecimento, porque Elias não era só profeta, ele era um guerreiro, como foi Davi. E chegou o tempo em que uma ameaça lhe mexeu, abalou o seu emocional. Deus mostrando para nós, meus irmãos, como o apóstolo Tiago diz, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou. E Deus ouviu a sua oração. O que quer dizer é que, por mais que Elias tenha feito, e no capítulo 2 de 2 Reis, Elias não provou a morte. Elias subiu no redemoinho, foi arrebatado vivo. E Deus quer mostrar para nós que existe a fragilidade humana. E aqui no versículo 3 diz que o que vendo ele, 1 Reis 19, versículo 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia na solidão, 24 horas, ou talvez fosse a metade, 12 horas. E nesse dia ele estava ali sozinho, pensando, refletindo, aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Elias não queria morrer. Elias estava angustiado, abatido. Quantos irmãos e irmãs, quantas pessoas que se encontram hoje nesta situação. Não é que elas querem morrer, partir, mas é que elas querem se livrar da culpa, se livrar da angústia, se livrar deste sentimento destrutivo. Às vezes é um alimento que você está comendo que está lhe causando uma disfunção, um problema de baixa de imunidade, de baixa de serotonina. E o corpo, ele trabalha com químicas, com neurotransmissores. Às vezes notícias que colocamos na nossa mente, nos nossos olhos, nos entristece, causa depressão, causa angústias na alma, tormentos, sofrimentos. E Deus mostra que Elias, por mais que ele orava e Deus mandou fogo, por mais que ele usou a sua espada, onde feriu centenas ali de profetas de Baal e de Azera,
Por mais que ele fazia obras, ele era homem, humano. O apóstolo Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, é na nossa sujeição a Deus que nós vemos o operar de Deus, mas isso não nos faz ser poderosos, ao contrário, nos faz mais frágeis e mais reconhecemos que somos pó para que Deus seja glorificado. E Deus não desprezou o seu profeta não, meus irmãos. Deus ouviu a oração de Elias, ouviu a sua reclamação, ouviu a sua dor, e ele diz para Elias: eu tenho reservado mais 7.000 profetas, Elias, que não se dobraram diante de Baal nem o beijaram. Ele estava ali debaixo de um pé de zimbro. Deus mandou o seu anjo que tocou em Elias e lhe disse para Elias no versículo 5, levanta-te, come. Você precisa de um alimento, Elias, você está fraco. Você precisa mexer nessa bioquímica do teu corpo para recuperar esta força. Porque o jejum, meus irmãos, deixa a gente fraco, debilitado. Muitas vezes a falta de sal, de minerais, porque no jejum se perde muito líquido. Então é necessário muitas vezes colocar um sal integral na água, um pouco de sal na água. Quem faz muito jejum, para poder tirar esse sintoma de fraqueza, de tontura, de mal-estar. E Elias estava ali abatido, usou toda a sua energia, usou a sua força humana também. Estava numa guerra ali sozinho contra os profetas de Baal e de Azera. Toda a sua energia ali foi tirada. E quantos que perdem a energia, meus irmãos? Quantas pessoas que perdem a energia, perdem as suas forças de frente de um aparelho de televisão, diante de notícias ruins no celular, em aplicativos, e fica ali perdendo seu tempo, gastando seu dinheiro, gastando a sua energia em jogos de azar, em redes sociais, expondo a sua vida, contando tudo o que acontece na sua vida, expondo, perdendo a sua força, fazendo como fez o rei Ezequias, abriu as suas portas para o Egito, onde o rei do Egito entrou, e ali o rei Ezequias mostrou tudo que tinha no seu palácio, e tudo que era de ouro virou a ser de prata, de bronze, de ferro. Perdeu todo o seu valor. Quando abrimos as portas da nossa casa para o Egito, para o mundo, divulgando as nossas vidas, aquilo que fazemos em redes sociais, estamos abrindo as portas para o Egito, estamos perdendo toda a nossa força, tudo aquilo que era de ouro, tudo aquilo que tinha valor se perdeu na vida do rei Ezequias. E Elias teve que matar os profetas de Baal. Passou por uma situação trágica ali, cheio de derramamento de sangue, com culpa na sua mente. Um sofrimento porque ele fez aquilo. Oh, meus irmãos, se vemos um animal ali sendo morto, que a gente come carne, se a gente vê um boi sendo morto, um frango, um peixe, talvez a gente nem coma mais carne. Imagina a situação de Elias. Ter que usar da sua própria espada para matar 850 profetas. E talvez você esteja diante de alguma coisa que está te trazendo ódio, que está te trazendo ira, raiva, indignação, e está minando as tuas forças. E Elias foi para o deserto, deixou ali o seu moço, sozinho. É sozinho, meus irmãos. É somente nós com Deus iremos vencer todo este mal. E Elias caminhou sozinho, ele deixou o seu moço. Fica lá no seu canto, porque agora é só eu e Deus. Era só Elias e Deus. Versículo 3 diz: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Deixou ali a sua tecnologia. Deixou de lado o seu celular, as suas redes sociais, deixou de lado os seus compromissos, deixou de lado aquilo que estava roubando o seu tempo. Ninguém pode resolver, nada disso pode resolver o problema da angústia da alma, meus irmãos, nada.
Nada pode resolver uma alma aflita. Nada pode resolver uma dor, de uma angústia, de uma aflição de alma. Não há remédio que cure. Elias se despediu do seu moço, do seu ajudador, e ele se foi ao deserto. Como Deus levou o seu povo para o deserto, ali Elias tinha que depender somente de Deus. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbre e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja a angústia, o quadro angustiante que estava Elias, o profeta. Ele não morreu de angústia, meus irmãos. Ele não morreu de depressão. Ele não morreu ali quando ele pediu a morte para Deus. Ele tinha mais coisas para fazer. Deus ainda ia usar o seu servo ainda para ungir o rei, para ungir Jezreel, o profeta. Então ele tinha que fazer, meus irmãos. A gente só vai quando Deus falar chega. E a gente nem vai saber quando é que Deus vai nos levar dessa terra. E Deus tratou com o seu servo e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Lembro daquela passagem de Adão, onde Deus fez Adão cair num sono profundo e ali ele cerrou a sua costela, fez uma cirurgia, um DNA e fez da sua costela a mulher, Eva. Deus fez Adão dormir. Aqui diz que deitou-se. Quando Elias desabafou a Deus: ó Senhor, toma agora a minha vida. Lembro também da passagem de Moisés no monte. Moisés, sobe ali naquele monte, Moisés, e morre ali. Lembro de Jacó quando dormiu e sonhou. E neste sonho ele via anjos que subiam por uma escada. Lembro de José, o sonhador, que sonhou que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Veja, meus irmãos, que Deus nos trata com carinho, com amor, com misericórdia. E Elias dormiu ali, meus irmãos. Quando ele desabafou a Deus: ó Senhor, toma agora a minha vida, toma agora a minha aflição, Senhor, toma agora a minha angústia, ó Deus, toma esta depressão, toma este mal que está na minha vida, ó Senhor, este dia de chuvas, de aguaceiro depois da chuva, este dia de angústia, Senhor, este dia que não tem sol, está tudo nublado, está frio, está chuvoso, ó Deus. Toma de mim, Senhor, toma todo este mal da minha vida, este vazio que está na minha alma, Senhor. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, quando Elias estava ali dormindo, debaixo de um zimbro. Eu lembro, meus irmãos, uma vez, eu estava dormindo e ouvi uma voz que me chamou pelo meu nome. Era a voz de Deus me chamando. E aquele dia eu acordei em lágrimas, ouvindo a voz do nosso Senhor. Oh, glória a Deus nas alturas. O choro pode durar uma noite, meus irmãos, mas a alegria vem pelo amanhecer. Talvez hoje você esteja nesta angústia, mas a mão de Deus é poderosa para arrancar esta angústia das tuas entranhas, da tua mente, do teu coração. Deus é poderoso. Que o Senhor entre com libertação na tua vida. Liberta a tua alma desta aflição, deste sentimento angustioso que você tem passado, ouvinte. E dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido. Deus já tinha preparado um pão cozido sobre as brasas. A palavra que vem pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus que vem na hora certa, como maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra dita no seu tempo. E veio o pão cozido sobre as brasas do Espírito Santo de Deus, o pão que é a palavra de Deus que nos dá vida, que nos preenche, que nos fortalece a cada dia. E uma botija de água, a água do Espírito Santo,
e comeu e bebeu e tornou a deitar. Deus estava tratando com o seu servo. Muitas vezes não é só uma palavra, mas é 2 palavras, é 3 palavras, é quantas palavras o Senhor quiser, e vai nos fortalecendo a cada dia e vai nos colocando de pé, nos firmando. E o anjo do Senhor tornou a 2ª vez e tocou e disse: levanta-te, já está preparado, Elias. Come, se alimente da verdade. Deleita-te na palavra de Deus, porque muito comprido te será o seu caminho, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós estamos limpos pela palavra que o Senhor nos tem dito. É a palavra de Deus que nos fortalece sobre as brasas do Espírito Santo, sobre as brasas do seu poder, sobre a água viva, a água da botija, a água do seu Santo Espírito, a água que nos fortalece, que nos refrigera a nossa alma. E é de Deus que vem o nosso socorro. Leva os meus olhos para os montes, não é dos montes, não é das pessoas, não é de alguém, não é disso ou daquilo, não é do que é material, mas é do Senhor que fez os céus e a terra. Elias estava trabalhando para Deus. Elias era profeta de Deus, mas era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como diz o apóstolo Tiago. E Deus ouviu a sua oração. E Deus quer ouvir, ouvinte, a tua oração. Te fortalecer neste dia de hoje, pelo poder da sua palavra. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai santo e glorioso, como o Senhor fortaleceu o teu servo Elias naquele dia, debaixo daquele pé de zimbro, e o seu fim não foi ali, Senhor. Não foi ali. O seu fim foi quando ele foi arrebatado no redemoinho. Oh Deus querido e santo, e deixou a sua capa para Eliseu. Deixou o seu sucessor. Oh Deus da glória e santo. Em ti, Senhor, as nossas forças são renovadas como a águia. O Senhor é a nossa esperança. É a nossa porção. É o nosso Deus que nos ajuda em todo o nosso sofrimento. Muitas são as aflições do justo, Pai, mas de todas o Senhor nos livra. Livra esta pessoa desta aflição, Pai, deste sofrimento, ó Deus querido. Entra com a tua provisão, Pai, nesta casa, esta família que está atribulada, Pai. Ó Deus querido, diz a tua palavra, enquanto eu me calei, os meus ossos se enfraqueceram. Ó Deus, é através da confissão, do abandono do pecado, que o Senhor opera na nossa vida. Toca no coração destas pessoas, destes ouvintes, dos nossos irmãos, ó Pai, para que nós possamos confessar os nossos pecados a Ti. Ó Deus, confessar as nossas transgressões, iniquidades, para que o Senhor venha nos limpar a cada dia, nos fortalecer. Ó Deus querido, entra com libertação, com restauração neste casamento, Pai. Neste coração, meu Pai, duro, endurecido pelo engano do pecado. Ó Deus querido, Tu és o Deus que ouve as nossas orações e que liberta o aflito, ó Deus querido. Entra com libertação, Pai, na vida de cada um que ouviu esta palavra, Deus. Tu és o nosso Deus, Pai, que nos limpa pelo poder da Tua palavra, que nos fortalece. Ó Deus querido, em Ti, Senhor, está a nossa esperança. Jacó estava na Tua presença, onde sonhou e viu uma escada. Em Ti, Senhor, nossa vida não se finda, ainda que possamos falar como Elias falou pela boca, mas não do seu coração. O Senhor conhece o nosso coração, sabe da nossa aflição, sabe da nossa dor, da nossa angústia, Pai. Jó também questionou, Senhor. Jó também reclamou, Senhor, do seu sofrimento. Ah, Senhor, ele dizia, ainda hoje eu levanto, me coloco de pé e o Senhor me exclui a minha oração. Oh, Deus querido, mas ele tinha esperança em Ti, que se a árvore fosse cortada, ao cheiro das águas ela brotaria. Em Ti está a nossa esperança, Pai. Como naqueles ossos, vale de ossos secos, que não tinha esperança naquele lugar, Senhor. Oh, Deus querido e santo, mas uma palavra Tua pela boca do Teu servo Ezequiel. Oh, Pai querido e santo,
fez com que aquele ossos sequíssimos levantasse um grande exército, ó Deus. Ó Senhor, Tu és poderoso, Pai, para fortalecer a cada um que está fraco, seco espiritual, sem lágrimas, ó Deus, com os olhos secos. Por isso o Senhor diz em Apocalipse que compra colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Um olho seco que já não chora mais, que já não sente o quebrantamento, já não sente a tua presença, já não sente o peso pelo pecado, o pesar pelo pecado, ó Deus querido. Entra, Senhor, com libertação, meu Deus e meu Pai, por amor do Teu santo nome, na vida desta pessoa, que este dia de hoje esteja marcado na vida desta pessoa, com a transformação, com a restauração na sua vida espiritual, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, receba esta voz de oração, ó Pai. Amém. Glória, glória a Deus. Bendito é o Senhor, Pai. É o nosso Deus que nos fortalece a cada dia, Pai. Olha para a aflição desta pessoa, Pai, que está desanimada, pedindo em seu ânimo a morte. Oh, Pai, olhe para a aflição desta pessoa. Arranca com a raiz e tudo, Deus, todo este mal, ó Pai. Leva para a tua casa, Senhor, para a casa do oleiro, onde o Senhor irá usar os teus servos para falar com esta alma aflita. Oh Deus querido, louvado seja o teu santo nome, glorificado seja o teu santo nome desde agora e para todo sempre. Louvado seja o Senhor, meu Pai, que nos toma pela tua mão e diz: não temas, porque eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se passares pelas águas, não te submergirás. Se passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Glória seja dada ao nosso Deus. Receba mais esta voz de oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação que o Senhor tem preparado no YouTube. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda a glória, todo louvor. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui de pé para glorificar o nosso Deus, que nos ajuda em tudo. E o choro, meu irmão, minha irmã, que você tem passado, ele pode durar uma noite. O caminho de Elias no deserto durou um dia, mas Deus fez ele dormir depois. Ele dormiu, e o Senhor usou o seu anjo e tocou em Elias. Ele deu o que era necessário para fortalecer. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Um dia ele estava fraco, mas caminhou 40. A força que Deus deu para Elias fez com que ele caminhasse. Caleb, quando entrou na terra de Canaã, tinha 80 anos. E diz ele que se sentia como se tivesse 40. Porque Deus renovou as suas forças. Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai renovar as tuas forças. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém.